estabeleci, vocês vão poder ver, lógico, né? São 4 as modalidades de desertificação, que são essas aí, a climática e a ecológica. Não sei se coincide com o que você aprendeu lá. A climática, qual é o conceito? Um conceito muito simples, bom, se dá por aquele índice de aridez. Como é que se... Mas de transformar isso em palavra, só que aquilo lá dá, aquele índice dá o conceito de deserto. Dá o que é um deserto. Agora, o que é desertificação? O processo. É a diminuição progressiva de água no sistema natural. Vai diminuindo. Isso é desertificação natural. A ecológica é a criação de condições semelhantes às dos desertos, sem diminuir a água do sistema natural. Por exemplo, os areais do Rio Grande do Sul. Todo mundo já ouviu falar na imprensa, de vez em quando o Fantástico também mostra, a desertificação do Rio Grande do Sul. Os areais de Quaraí, de Cacequi, de Santana do Livramento, né? Mas parece aquelas dunas, né? A imprensa dá deserto gaúcho. Não é deserto, é um deserto ecológico, porque lá chove mais do que aqui, chove 1.400 milímetros. Ali é o deserto geológico, tem um pacote de arenito botucatu que aflorou com o desmatamento, o vento remobilizou aquelas areias, elas começaram a se deslocar. Aqui se fez uma tese nos anos 70, já de uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, já naquela época, sobre os areais de Quaraí, baseado, e ela demonstrou a erosão eólica que se processa lá. Fez aquele tempo, sem informática, sem nada, pôs uma porção de varinhas, assim, com canequinhas, diferentes, meio metro, metro e meio. Depois de alguns meses ela foi coletar as canequinhas e mediu os grãos. Aí o laboratório lá de mineralogia ajudou, e os grãos declararam maiores, estavam nas canequinhas de baixo, que era mais pesado, né? E os menores, foi a primeira que fez o estudo da erosão eólica, e foi assim uma pesquisa de campo quantitativa. Mas e essa mesma pesquisadora desenvolveu seus estudos ao longo de toda a vida acadêmica dela, e ela depois usou uma expressão que foi muito feliz. Ela diz: o que acontece lá no Rio Grande do Sul não é desertificação, é uma expansão de areias. Então o nome correto é arenização. Então a arenização é um exemplo de desertificação ecológica. Não é desertificação verdadeira, é uma desertificação na aparência. Quer dizer, criação de condições semelhantes às dos desertos. A arenização desses processos. Como é que se avalia a desertificação climática? Por um índice de aridez. Mas como é que se avalia a desertificação ecológica? Pelo empobrecimento da biomassa. Poderia dizer que a ecológica seria a causada pela ação humana? Exatamente. Exatamente. Está bem correto o senhor raciocínio. A desertificação ecológica, quase todos os exemplos, elas são resultantes da ação antrópica, da ação humana. Só que a ação humana produz desertificação, que é uma desertificação entre aspas. Ela produz um ambiente degradado, ela favorece o avanço das areias, etc. Mas o clima continua úmido, continua chuvoso. Só que o ambiente começa a mostrar aspectos que se assemelham ao de um deserto. Então a região está desertificada ecologicamente, não do ponto de vista climático, que aí não houve mudança, houve apenas uma degradação ambiental, né? Agora tem 4 índices, além daqueles que nós já vimos, que estão enrolados aqui. Depois eu vou dar essa cópia para você distribuir para eles aí. Que eu avaliei aqui 7 índices que indicam que nós estamos caminhando para uma desertificação climática, que são elevação da temperatura média, não é só diminuição da chuva, vai também haver ao longo das décadas a elevação da temperatura média. Segundo, o agravamento do déficit hídrico dos solos, que se faz através do balanço hídrico, vai sendo cada vez mais grave o balanço hídrico. Terceiro, o aumento do escoamento superficial, torrencialidade, vai ficando cada vez mais intensa. A intensificação da erosão eólica, cada vez mais importante do que a erosão fluvial. Quinto, redução das precipitações, claro, já viu? Aumento da amplitude térmica diária, a amplitude térmica no espaço de 24 horas vai ficando mais alta, vai ficando mais acentuada, essa região vai se transformando num deserto, e por causa do último indicador, que é a diminuição da umidade relativa do ar.
que a umidade relativa, quando o ar tem umidade relativa com percentual elevado, existe calor latente. E quando a umidade relativa é muito baixa, não tem quase calor latente. Então daí a questão da amplitude térmica. E agora, os indicadores de deserto ecológico são empobrecimento da biomassa, desaparecimento de árvores e arbustos lenhosos, por exemplo, desmatamento. Mas o estado de São Paulo foi todinho desmatado e não se transformou no deserto, e pelo contrário, as chuvas estão tendendo a aumentar. Isso pesquisa feita e publicada, e defendida como tese. Aqui não fui eu que fiz, foram outros pesquisadores, né? Então demonstraram que não houve nenhuma relação entre o desmatamento abrangente que aconteceu e a questão dos totais de chuva, que pelo contrário tenderam a aumentar. Elevação do albedo, bom, sim, porque se desmata, diminui o verde, vai evitar o albedo. Já viu? A influência do El Niño seria por que aumentaria em São Paulo se desmatou? Não. Bom, aí bom, isso aí são fatores de escala maior que explicam a chuva, não é o desmatamento, né? O desmatamento faz diminuir a chuva, não faz diminuir. Assim como Bom, há alguns exemplos pelo mundo lá fora de realmente redução de chuva. Eu tenho alguns exemplos da Índia, de outros pontos da Ásia, em que realmente o desmatamento foi acompanhado de uma redução do total de chuva. Redução pequena, mas uma redução. Há alguns exemplos, sim. Só que o exemplo não significa que você precisa ter mais indicadores, ainda mais pesquisa para afirmar com certeza que foi por causa do desmatamento que houve aquele decréscimo. Mas eu tenho exemplos que eu mostro no meu trabalho, pelo mundo afora, que o desmatamento leva à redução da precipitação. Pode também ser, a redução pode ter sido por motivos que não tenham sido o desmatamento, mas isso não foi investigado. Agora, no caso do estado de São Paulo, quem fez foi o João Lima, fez 2 ou 3 trabalhos. Bom, antes dele, outros também tinham feito. E ele sugere uma explicação, que é uma explicação de macro escala. A questão do deslocamento, do ITCZ, seria nessa linha, da zona de convergência, do Atlântico Sul, que teriam sofrido algumas mudanças de posição. É uma sugestão de explicação, que explicaria a maior intensidade, um aumento ligeiro também, um aumento pequeno da precipitação, mas generalizado em todo o estado de São Paulo. Porque não é necessariamente vinculado o desmatamento com a diminuição da chuva. Não é necessário. As coisas você pode demonstrar isso em escala muito local, mas não numa escala mais ampla. Não foi demonstrado ainda. Porque não é a mata que produz a chuva, mas é a chuva que produz a mata. Depois vem a mineralização do solo e a invasão maciça de areias. E tem mais alguns indicadores aqui, só para terminar. Exemplo de desertificação climática. A mudança nos cinturões áridos tropicais durante as glaciações quaternárias. Aquilo que nós vimos no Plioceno, a mudança da deposição dos cinturões anticiclônicos, aí provocou a desertificação natural nas áreas onde eles foram se estabelecer e permanecer durante o tempo que durou o processo. Então esse é um exemplo natural. Agora, exemplos causa foi a mudança da posição dos cinturões áridos, dos cinturões anticiclônicos tropicais. Agora, e uma causa da mudança dos padrões, uma causa da desertificação ecológica pode ser o crescimento demográfico e a superexploração dos recursos da natureza. Aí vai provocar exaustão, vai provocar deterioração, vai provocar vossolocamento, que é um exemplo de desertificação ecológica. O vossolocamento é um exemplo de desertificação ecológica. Exemplos de desertificação ecológica
os pontos de desertificação no Rio Grande do Sul, pontos de arenização e outras áreas de deterioração aí de caatinga, de área de cerrado. Enfim, mas um exemplo do Rio Grande do Sul é muito bom, da ampliação das areias. Exemplo de desertificação ecológica. Bom, eu prometo dar para vocês essa tabela, esse vídeo através do professor Ricardo, e era isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigado pelo interesse.